a gente vai para uma pauta. Então hoje a gente vai falar de depressão e o quanto a alimentação pode ser uma grande aliada para superar esta que é uma doença que não é frescura e que as pessoas precisam estar atentas. E com tudo que a gente viveu no último ano e que a gente ainda está vivendo, a gente tem que se preocupar e muito, porque a gente está falando de uma sociedade inteira. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai abrir com esse VTzinho, para vocês terem uma ideia dos dados para falar de depressão e eu espero perguntinha de vocês. Olha lá. Segundo um relatório recente da Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou muito na última década. Atualmente, quase 5% da população do globo convive com a doença. Infelizmente, o Brasil ocupa uma posição de destaque nesse contexto. Durante o ano de 2020, marcado pela pandemia do coronavírus, o número de pacientes com essas doenças aumentou. Casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Afinal, o isolamento social, o medo e a tristeza são catalisadores para esses sintomas. Pesquisas ainda revelam que o maior impacto na saúde mental ocorreu nos adultos jovens, nas mulheres e nas pessoas com antecedentes de depressão. E 48% dos médicos psiquiatras revelam que tiveram um aumento no número de consultas. Se você ou alguém próximo estiver mantendo o quadro de desânimo, tristeza ou falta de vontade de fazer atividades diárias, não hesite em procurar auxílio. Tenha em mente que, ao receber os cuidados adequados, é possível melhorar e levar uma vida normal e proveitosa. Tá aí, dobrar o número é algo muito grave, ainda que a gente já tinha uma ideia que já estávamos vivendo um momento difícil aqui no Brasil, que a gente também sabe que estamos no topo do ranking, né, dos todos os medicamentos voltados para depressão. Então, a gente faz o uso, sim. Se é abusivo ou não, não é a nossa discussão de hoje, mas que a gente tem que cuidar com informação. Sim, esse é o nosso objetivo. Então, vou apresentar para vocês o nosso time. Mais uma vez com a gente, a nutricionista Lícia Dávila, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Prazer todo meu estar aqui. E vamos conhecer o trabalho da doutora Lívia Beraldo de Lima Báceres, que é psiquiatra, mestre em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria pela Universidade de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada. Prazer é nosso. Bom, já apresentamos os dados, já entendemos que as pessoas em casa até vão se identificar e quando eu digo que é uma questão coletiva, é claro que a gente precisa ter uma atenção ainda maior. Antes da gente falar da alimentação e de toda essa parte que é grande aliada, queria te ouvir, doutora, do seu ponto de vista e desse aspecto do que você tem notado na parte clínica, né, no seu consultório. Acho que esse é um ponto de partida importante para a gente entender os gatilhos dessa doença. Bem-vinda. Obrigada. A gente está, como você mesma falou, a gente está vivendo num momento que é muito difícil e é muito delicado mundialmente, tá? Então, todas essas mudanças o próprio confinamento, a instabilidade, ninguém sabe o que vai acontecer, os estudos estão saindo a todo momento, nunca se teve tanta, né, fake news, então isso piora muito, a desinformação e a má informação, isso tudo ajuda muito no desenvolvimento da depressão, né, no desenvolvimento e no agravamento. Em conjunto, as pessoas se exercitaram menos, né? Então, assim, elas mudaram muito os hábitos de vida. Tem muita gente fazendo atividade física online, o que é muito bom, né? Mas todo o estresse contribuiu para alterar o estilo de vida. E isso, a alimentação. A gente tem visto cada vez mais, né, fast food, então é a comida pronta, é o iFood. E isso tudo prejudica, porque os estudos cada vez mais eles têm mostrado que o intestino nosso é o segundo cérebro. Então, uma alimentação balanceada, ela funciona como um tratamento para depressão, né? Então, existem alimentos, ali você vai poder falar isso melhor, que são antidepressivos, que têm propriedades antidepressivas muito importantes. Naturais. Naturais.
Doutora, antes até de ir para essa questão da alimentação, uma pergunta. Inúmeras entrevistas aqui que a gente já tive a oportunidade de não falar só a respeito do assunto depressão, mas envolver ansiedade, envolver questões psicológicas e até predisposição genética, né? Já ouvi de alguns médicos, então, que algumas pessoas têm uma predisposição, que seria algo fisiológico do próprio organismo, de, claro, desenvolverem com mais facilidade do que outras esses aspectos ligados, né, à depressão, à angústia, à ansiedade. Quando a gente diz que a gente está vivendo um problema coletivo e que esse estresse está grave e está superando tudo isso, é possível, então, que pessoas que não tenham toda essa predisposição também tenham toda essa parte afetada, pensando do ponto de vista hormonal, de liberação aí das questões neurológicas, enfim, como é que isso funciona? Porque a gente entende quando diz que um grupo tem predisposição e que ele vai ser mais vulnerável e sensível, mas o número dobrou, então acredito que a gente esteja falando de mais gente. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma doença multifatorial, tá? Então, são vários fatores que são relacionados e você não precisa necessariamente ter todos os fatores. Então, existe, sim, um fator genético, existe um fator do ambiente, né? Existe um antecedente familiar. São vários fatores que estão associados e não necessariamente eles estão juntos. Tá. Então, a gente teve vários fatores, né? A gente tem um estresse muito grande, a gente tem toda uma alteração de estilo de vida. Então, pode ser que as pessoas até tenham, algumas dessas pessoas, o componente genético, mas ele estava ali quietinho. Entendi. Né? Como se fosse um copo cheio, a gente vai enchendo, e aí a pandemia veio e fez transbordar. Nem todo mundo que tem o componente genético vai desenvolver depressão, é um conjunto de fatores. Tá. Mas que o gatilho realmente é o estresse. Com certeza. Agora, pensando na questão da alimentação, né? A gente sabe que a alimentação, ela comanda tanta coisa e que pode nos trazer, então, aqueles momentos de prazer. E nesse caso da depressão, queria que você explicasse por que ela pode ser uma grande aliada e até parte do tratamento, como a doutora comentou. Então, a alimentação, ela tem um papel importante tanto na prevenção como no tratamento da depressão. Por quê? Os nutrientes, eles vão servir de matéria-prima para poder produzir neurotransmissores, para que se tenham as enzimas produzidas também no metabolismo cerebral, para a neurogênese, que é a produção de novos neurônios, e até para a redução da inflamação. Tá. Então, ela pode ter um efeito tanto deletério, como um efeito protetor. O efeito deletério, se houver uma dieta com consumo excessivo de açúcares, de gorduras, frituras, de produtos químicos industrializados, ela vai ter um efeito deletério. Agora, num contexto de uma alimentação equilibrada, ela vai ser uma dieta protetiva para o cérebro. Tá. E uma dieta equilibrada, ela prevê que se consumam frutas, vegetais, legumes, oleaginosas como castanhas e sementes, gorduras boas, enfim, azeite, né, proteínas de qualidade, e que ela seja também estimulada, Carol, com os antioxidantes, ou seja, as frutas vermelho arroxeadas ou outros fitoquímicos presentes em outros alimentos, como cacau, etc. Então, nesse contexto, o mundo faz recomendações de melhores padrões alimentares para o tratamento de doenças neurodegenerativas, como no caso da depressão. Tá. E a Universidade de Harvard, que foi onde eu fiz um curso sobre o tema cognição, recomenda a dieta MIND para isso. MIND é um termo em inglês, quer dizer mente, e a dieta MIND, ela vem com uma junção de dois padrões alimentares também que favorecem não só a saúde como um todo, mas a depressão igualmente, ou seja, a dieta mediterrânea, que é para o tratamento de doenças crônicas e vasculares, e da dieta DASH, que é para hipertensão. Essa é uma dieta mundialmente reconhecida como preventiva e também para o tratamento da depressão. E um outro fator que a gente não pode deixar de lado, muito importante, como citou a doutora Lívia, é a questão da importância que se tem para o cérebro na saúde intestinal. Então, a dieta tem um papel de equilibrar a microflora intestinal.
um microbioma intestinal, tanto que hoje já é conhecido como psicobioma. Tamanha influência que se tem de comunicação, de estímulos entre este eixo intestino-cérebro. Tá. Há uma transmissão tanto de informações positivas para o cérebro na transmissão de neurotransmissores, porque a serotonina é produzida pelo intestino, né? Então, se você tem o intestino inflamado, uma desbiose, como é o caso da maior parte das pessoas que sofrem de depressão, elas sofrem de desbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins intestinais, então você vai ter uma transmissão negativa do fruto da alimentação dessas bactérias patogênicas que vão trafegar para o seu cérebro nessa comunicação eixo cérebro-intestino. E, por outro lado, você também tem as citocinas inflamatórias, né? Que atravessam o cérebro e podem prejudicar a comunicação neuronal. Então, a alimentação está ligada nessa questão até protetora e dos hábitos em geral, até para a gente entender, né? Pensando numa questão até inflamatória de outras doenças e que podem agravar um quadro, por exemplo, de uma pessoa que tem a predisposição que a gente comentou anteriormente. Exatamente. Ou alguém que, enfim, não tem a questão genética, mas que um péssimo hábito de vida e péssima alimentação vai ser sim um candidato a desenvolver futuramente uma depressão. É mais ou menos isso. Então, as coisas estão ligadas. Exatamente, é exatamente isso. Qualquer processo inflamatório no corpo, desde uma obesidade a uma doença crônica, é um processo inflamatório, e a reação do seu sistema imunológico é de produzir citocinas, que são citocinas pró-inflamatórias também. Essas citocinas, elas tendem a invadir a barreira hematoencefálica e atravessar o cérebro. Então, você, com uma dieta balanceada, consegue equilibrar através de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, essa inflamação geral do organismo. Interessante. A gente vai colocar já perguntinhas do público, que eu acho que é o momento para a gente abrir o espaço, que as pessoas estão angustiadas e precisam falar, né? Então, eu acho que esse é o momento. Estamos ao vivo, manda mensagem no @VocêBonitaTV. Quem não quiser se identificar, não tem problema, é só colocar entre parênteses aí por direct que a gente não coloca o nome, tá? Vamos colocar a primeira na tela, já já a gente volta para a mesa com os alimentos. Cláudia, obrigada, um beijo para você. Durante a pandemia, senti que minha filha ficou muito estressada. Quais os alertas que devemos ter, então, com crianças em relação à depressão? Excelente pergunta, vamos lá. Como é que a gente observa o que já está sendo algo que pode levar, né, a um descontrole? As crianças, elas apresentam no quadro de depressão, principalmente por alteração de comportamento e que nem sempre é caracterizado da forma do adulto, né, com tristeza e com choro. Então, as crianças, elas ficam mais rebeldes, elas ficam mais irritadas, mais opositoras às regras, tá? Isolamento também é super importante, né? Assim, elas foram, agora vão retomar as aulas, mas ficou muito tempo longe dos amigos, longe das escolas, então o isolamento também é muito importante. É difícil para todo mundo, é difícil para as mães que estão com essas crianças, mas eu acho que tentar manter o diálogo da melhor forma possível e até de estar próximo, né, de que isso vai passar e que isso é uma coisa que está todo mundo junto. Parou de estar com alteração de alimentação, não está conseguindo dormir, eu acho que é um alerta aí para estar procurando um profissional, né? Então, quanto mais precocemente a gente conseguir agir, melhor, tá? E quando eu falo num profissional, a gente pode, né, então no psicólogo, no psiquiatra, qualquer um deles pode fazer orientações. Queria te ouvir, doutora, o seguinte, eu acho que como mãe, e a gente tem tantas que estão nos assistindo, e essa questão das crianças é algo muito sério e muito preocupante, né, que todo o eixo familiar e toda a questão materna, ela está voltada para isso, ainda que a gente tenha os nossos problemas, mas a gente se coloca sempre para olhar para os filhos, né? E acho que isso é unânime entre as mães. Quando há essa expectativa e que a gente até percebe que a criança não está legal, eu acho que as mães também têm um certo receio da ida a um profissional com a questão, muitas vezes, do medicamento, que eu coloquei no início da nossa entrevista. Que não é o foco, mas que é algo que ronda aí, né, nessa situação. É prejudicial, né, quando a gente coloca na balança, se uma criança vai precisar, então, de um medicamento. Isso pode ser prejudicial para o resto dos anos, pensando na questão ali
da saúde, não só da saúde emocional, mas da saúde desse organismo, da criança, então, precisar por um longo período e iniciar os medicamentos ainda nessa fase que é tão cedo, né, que a gente fica com essa preocupação, ou não, se a gente colocar na balança, a gente tem que ter coragem e sim enfrentar, e se a criança precisar do medicamento, ele deve ser colocado. Como é hoje dentro da prática clínica de vocês? É interessante a gente tocar nesse assunto porque a gente está no Janeiro Branco, né, que é o mês de conscientização de saúde mental, né? Então é um mês que a gente tem que falar. Apesar da gente estar, né, pleno século XXI, saúde mental ainda é um tabu muito importante, tá? Não tem problema nenhum, né? Assim, uma medicação bem indicada, ela só traz benefícios para a criança como um todo, né? A gente tem que pensar então que a depressão ela é um estado inflamatório, vamos falar de uma maneira mais, né, assim, biológica, e o estado inflamatório vai alterar no aprendizado, vai alterar na memória, na socialização e o tanto que essa criança sofre estando deprimida, tá? As medicações, o que eu acho que é importante é sempre quando a gente procura um profissional, a gente tirar sempre todas as dúvidas. Porque quando a gente tira a dúvida, fica mais fácil seguir um tratamento. É verdade. A informação, né? É tudo, né? É tudo. Então, assim, não existe nenhum antidepressivo que causa dependência, tá? Ele não vai mudar quem é a criança, né? Então, se a Carol vai tomar um antidepressivo, ela vai continuar sendo a Carol que ela sempre é. Muito pelo contrário, se a Carol não se tratar, ela vai começar a ter alterações. Ela não, né, não vai mais agir do jeito que ela é. Então, assim, não tem problema nenhum. Nem todos os casos vão precisar de medicamento. Tá, então a gente associar também depressão somente à medicação é uma coisa até um pouco equivocada. Não podemos, né? Não doutora, podemos. Então, alguns casos só com a psicologia, alguns casos a gente faz orientação, então, de procurar um nutricionista, de fazer uma atividade física. Atividade física também é tratamento para depressão, também é um antidepressivo natural. Uhum. Então, cada caso é um caso, mas acho que o mais importante é a gente, o que precisa ficar mais alerta é não deixar ficar ruim. E não tapar os olhos, né? Não dá. Vamos colocar mais perguntinha do público e já a gente segue com a questão da alimentação, que escreveu pra gente na tela. Lana, obrigada. Um beijo pra você. Remédios naturais como vitaminas podem amenizar os sintomas de uma depressão mais profunda? Vou ouvir as duas, então, pensando nessa questão nutricional também. Sim, já é confirmado cientificamente de que deficiências nutricionais de vitaminas e minerais, eles agravam os quadros depressivos. Então, como eu faço com os meus pacientes em consultórios, nenhum deles sai sem um exame bioquímico feito, é super importante para que a gente detecte determinadas deficiências nutricionais e consiga corrigir e suplementar. E algumas vezes a melhora acontece de uma maneira tão intensa que acaba se não precisando da medicação. Então, isso pode acontecer. Mas é um tratamento conjunto, a gente nunca pode esquecer a avaliação médica que tem que estar presente sempre num quadro depressivo, que é um quadro grave. Né? E deve-se, então, isso a gente colhe fazendo exames de sangue, a gente observa dessa forma também. Sim. É uma forma de rastrear. Exatamente. É importante fazer sempre, né? Acho que a gente sempre faz uma avaliação, mesmo na psiquiatria, a gente sempre faz uma avaliação ampla. Então, de pedir hormônio tiroidiano, né? A mulher vê como é que está o ciclo menstrual. O indivíduo ele sempre tem que ser visto como um todo, né? Então, o paciente ele não vem para mim, eu não vou olhar só a cabeça e falar assim, então tá bom, então vamos conversar e vamos ver a medicação. Se a gente não olha tudo, acho que fica uma avaliação muito simplista, tá? Então, o que eu sempre converso com os pacientes é de fazer uma abordagem integrada. Então, não é nem uma coisa nem outra, não é que eu vou olhar só para a alimentação e vou esquecer a medicação. Se precisar de medicação, a gente vai fazer as duas coisas. Tá. Mas eu acho que quando a gente restringe, né, então os médicos olham só para a parte medicamentosa, é uma avaliação que falta. Tá. A gente pode iniciar com algo, né, que é, vamos dizer assim, poderia ser o básico e que a gente está fugindo dele, né, para diminuir muitas vezes a questão até do medicamento. Porque a gente tem que pensar que a alimentação, uma reeducação alimentar é para a vida, né? É como se fosse uma coisa longitudinal, assim, para sempre a gente vai ter que aprender a comer, né? E ter uma relação, tipo de doença, ter uma relação amigável, uma relação saudável com a alimentação. É verdade. Desde sempre, né? Desde sempre. Pequenininho. Eu vou deixar uma perguntinha para vocês, olha lá quem escreveu pra gente. Já. Então, elas respondem. Fabiana, obrigada, um beijo para você. Pessoas com pensamentos suicidas, mas que reconhecem que precisam de ajuda, já estão um passo à frente? Sempre.
reconhecer que precisa de ajuda, aceitar o tratamento, isso é muito importante. Né? Bem como eu acho que quando você percebe que alguém próximo de você, algum familiar, ele não está bem, falar sobre isso, né? Oferecer ajuda, isso também auxilia muito na busca pelo tratamento. A gente precisa falar mais sobre saúde mental e acho que desenvolver uma palavra que a gente tem falado muito, mas que não é tão fácil seguir, que é empatia, né? É verdade. É aquele abraço que a gente não pode dar agora, que tem que ser dado de outra forma. Mas pode ser dado conversando. Né? Sem dúvida. Vou colocar mais uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem. Obrigada, Joelma, um beijo. Meu marido está depressivo e querendo se separar. O psicólogo orientou dar um tempo. É uma boa saída? Nossa, aí a gente já começa a entrar em relacionamento, em parte mais íntima, mas vamos pensar pelo lado, né? O que poderia ajudar, então, né? A condição dele nesse momento. É difícil a gente falar sobre relacionamento assim, né, Carol? Eu acho que o mais importante é ele procurar ajuda e o que eu, por exemplo, oriento os meus pacientes é que quando a gente não está mal, a gente não toma nenhuma decisão importante, né? Então, decisões definitivas para problemas passageiros é uma coisa que a gente tem que ponderar um pouquinho porque a gente não está bem, né? Então, nenhuma decisão vai ser tão certa, né? Porque quando não está bem, às vezes a gente toma alguma decisão muito na emoção. E às vezes não é necessariamente aquilo que a gente quer. Igual quando está numa discussão, não necessariamente o que acaba acontecendo, né, em uma discussão é o que realmente tem de sentimento no momento. É verdade. Então eu oriento sempre, fica bem, né? Não é nem que vai se separar ou que não vai se separar, mas quando a gente está melhor com a gente consegue tomar decisões mais claras. É verdade. Eu vou aproveitar, só puxar um ganchinho dessa questão da parte nutricional. Muitas vezes, quando a gente está falando do relacionamento das pessoas que convivem ali juntas e tal, e agora almoçam e jantam todos os dias, o que não era uma prática. Sim. Quando a gente pensa nos casais que só se encontravam à noite, depois cada um do seu dia de trabalho fora de casa. Tem alguma dica que pode, então, trazer para esse momento da alimentação, ao invés do conflito, uma parte harmoniosa, pensando nos ingredientes e dicas mesmo que vocês dão, até de aproximação entre as pessoas que estão na mesma casa? Várias, né? Nesse sentido, pelo menos para os meus pacientes que têm tido um desequilíbrio enorme na alimentação por conta da pandemia, a primeira orientação que eu dou é tentem fazer as refeições juntas. Porque a gente vê muitas famílias que adquiriram hábitos de comer finger food, com a mão, beliscando, vendo uma televisão, distantes uma das outras. Então esse é um hábito que se perdeu, o comer junto, o estar junto, preparar a comida junto, descobrir novos ingredientes, porque afinal de contas é um momento que as pessoas estão tendo que cozinhar mais para evitar pedir, evitar alguns riscos de contaminação que são temerosos. Então, praticar novas receitas, descobrir novas formulações, cozinhar juntos, enfim, é uma forma de também trazer uma harmonia para essa família de uma maneira diferente. E procurar evitar os alimentos industrializados, porque isso a gente já sabe que inflama, que vai ter uma condição, vai trazer uma condição mais negativa de saúde, então é uma oportunidade também para se desvencilhar desses alimentos mais viciantes, os açúcares, os industrializados e buscar uma alimentação mais saudável. Tá aí, buscar um pouquinho de harmonia. Te deixo uma perguntinha agora. Vamos colocar a perguntinha do público que tá bombando de perguntas, gente. Olha lá, o Gustavo, sempre participativo. Um beijo, querido. Boa tarde. Quais alimentos, além de nos prejudicar fisicamente, também podem nos afetar mentalmente? Mentalmente, claro, vamos dizer aqueles que ajudam, que são os que estão na nossa mesa. Vamos lá. Bom, os que podem prejudicar são os açúcares, as gorduras saturadas, as frituras, os produtos industrializados que a gente citou anteriormente. E os protetivos, a gente tem alguns representantes nessa mesa de nutrientes importantíssimos para o cérebro, que nesse caso da couve, do brócolis, do espinafre, são os ricos em ácido fólico, em magnésio. O ácido fólico ele se transforma em metilfolato no organismo. E esse é um cofator, ou seja, ele tem a participação na produção, nas enzimas que vão produzir os neuroprotetores e, portanto, vão trabalhar no humor, né, na melhora do humor.
Algumas pessoas têm uma deficiência genética que não consegue converter o ácido fólico em metilfolato. Tá. Então, esse também é um problema genético que você havia citado anteriormente, que pode interferir e ocasionar depressão. Inclusive problemas na gestação, né? Inclusive problemas na gestação. O ácido fólico, a B12 estão envolvidos na síntese do hemo, nas hemoproteínas, que são as hemácias, etc., e outras proteínas do sangue. Tem como saber se a gente tem esse tipo de deficiência? Sim, você pode fazer um teste genético para descobrir isso, ou até mesmo por intermédio do exame de sangue, onde a gente vê todas as vitaminas e os minerais envolvidos no ciclo da metilação do ácido fólico. A gente consegue descobrir pelo exame de sangue também. Aqui nós temos o grupo das castanhas, porque a gente sabe que o cérebro é composto aproximadamente 60% de gordura. Então, as castanhas, elas vão nos fornecer a gordura boa, além da vitamina E, proteínas de qualidade, enfim. E aqui em cima a gente tem um grão, um pseudogrão, que é a quinua, também cheio de nutrientes e carboidratos de baixo índice glicêmico, que são os grãos para a saúde neuronal. E aqui a gente tem aquele grupo de alimentos fermentados, que entra o kefir, o iogurte, o tempê, o miso, vários produtos fermentados. Nesse caso é uma beterraba que a gente tem aqui. Que legal, bonito, né? É uma beterraba fermentada em salmoura, que ela poderia ser feita outro tipo de fermentação. E este processo de fermentação, ele produz bactérias que são importantes para a nossa saúde intestinal. Então, consumir alimentos fermentados vai ajudar a trabalhar a saúde intestinal e indiretamente essa comunicação eixo-cérebro. Que legal. Aqui a gente tem o grupo das sementes, como a semente de abóbora, a semente de linhaça, que também tem bastante gorduras boas, fibras, proteínas de qualidade, e tem também o triptofano, que é um aminoácido essencial para trabalhar a saúde mental, porque o triptofano ajuda na conversão da serotonina, né, que é um dos neurotransmissores importantes na depressão. E lembrando que quem tem uma saúde intestinal ruim, ou seja, esteja inflamado, não adiantaria consumir muito triptofano, porque ele não consegue converter a serotonina. Então, sempre avaliar os exames, avaliar o metabolismo como um todo é importante, né? Antes de fazer o consumo dos alimentos numa dieta bem planejada e recomendada. Aqui a gente tem cápsulas de ômega 3. Por que cápsulas de ômega 3 no caso, né? Porque a gente já sabe, né, que o Brasil tem níveis muito baixos desse ácido graxo na corrente sanguínea, que são o EPA e o DHA, os mais importantes ácidos graxos do ômega 3. Isso não dito por mim, mas por pesquisadores canadenses que mapearam isso no sangue de várias pessoas ao longo do mundo, e os brasileiros têm os piores níveis de ácidos graxos ômega 3. Então, a gente tem que suplementar, até porque o consumo de peixes ricos em ômega 3 no Brasil é baixo e a gente não tem os mesmos nutrientes, algas, crustáceos que os países nórdicos têm, né? Então, a gente precisa suplementar, porque também pacientes depressivos necessitam de uma quantidade maior. Então, eu já trouxe a cápsula do ômega 3 para a gente saber que tem que suplementar. Perfeito. Aqui no grupo dos antioxidantes, as frutas vermelhas, né, que têm uma capacidade de reduzir o processo inflamatório como um todo. Então, a amora, o mirtilo, a framboesa ajudam nisso. Além de deliciosas, né? Além de deliciosas. A ameixa entra nesse grupo também. A ameixa um pouco menos, né? Essas frutas, além da cereja negra, que é uma outra fruta muito legal, a jabuticaba também, elas têm muito mais fitoquímicos, muito mais antocianidinas nesse grupo. E o resveratrol, que seria as uvas negras também, tem bastante resveratrol, que é uma outra propriedade importante para o cérebro. Então, colocar tudo isso que a gente está vendo aqui na mesa, por sinal, a mesa está muito linda, parabéns aí para as meninas, né? Ficou linda. Ficou maravilhosa, né? Dá para tirar uma foto e colocar lá nas redes sociais para a gente lembrar. E pensar na questão, então, da dieta mediterrânea, que é algo que a gente já comentou inúmeras vezes aqui no Você Bonita, com o azeite, com os próprios peixes, né? Exatamente. Uma alimentação bem equilibrada. Perfeito, Carol. Vamos de mais perguntinha do público, então. Vamos Quem lá. escreveu pra gente, olha lá. Joana, obrigada, um beijo pra você. Então, existe dieta pra ansiedade também? Eu ia entrar exatamente neste momento da nossa entrevista na questão da ansiedade. Porque falar
de depressão é uma coisa. Só que a gente está vivendo um boom de ansiedade coletiva. Por qualquer motivo e, claro, pelo estresse também que está sendo gerado. Vou começar com você, doutora, e depois a gente chega na alimentação. Com certeza. Como é que vocês estão enxergando hoje a questão da ansiedade? O que é sintoma, né? O que é uma demonstração que nós estamos tendo, sim, um quadro de ansiedade? Houve um aumento, principalmente no período da pandemia, tanto dos casos de depressão, ansiedade e aumento de uso de substâncias, né? Então, principalmente álcool e medicamentos, tá? É importante a gente saber que existe, assim, uma ansiedade que é normal, que é aquela que motiva a gente a se dedicar a algum trabalho, a alguma atividade, tá? E a ansiedade que é patológica, que é aquela que vai prejudicar o nosso desempenho, que vai prejudicar as nossas relações. Tá. Os principais sintomas de ansiedade, então, são, né, uma ansiedade antecipatória, então, assim, eu vivo o futuro, ao contrário do presente, sensação de aperto no peito, angústia, dificuldade para dormir. Então, alguns casos de insônia estão muito relacionados à ansiedade e depressão. E a ansiedade, ela pode se manifestar até fisicamente. Então, sensação de taquicardia, de aperto no peito, alterações gastrointestinais, falta de ar. Então, tem muitos sintomas físicos que estão relacionados ao quadro de ansiedade. E aí acaba até trazendo alguns probleminhas, porque até chegar à conclusão que é a ansiedade, descartar que pode ser um outro problema também, né? Uma demonstração de qualquer outro problema físico e até cardíaco, é aí um rastreio, né? Então é difícil, por isso eu comentei da questão dos sintomas, mas que podem se confundir com outras coisas. E pensando na alimentação, será que dá para dar uma acalmada quando a gente sentir que o negócio aperta? Nessa questão de ansiedade, além dos alimentos que a gente já citou, que são neuroprotetores, então eles também contribuem da mesma maneira para uma questão de ansiedade, existe uma questão importante que é o próprio comportamento alimentar. Então, a gente tem que trabalhar esse comportamento alimentar, ou seja, a forma como o indivíduo se alimenta, para que ele também procure trabalhar essa ansiedade, ou seja, comer devagar, mastigar mais os alimentos, procurar perceber o que você está ingerindo, o ambiente em que você insere a sua alimentação, ou seja, distante da televisão, distante do celular, para que você faça atenção, ou seja, comer com atenção plena, é uma técnica hoje utilizada para redução de ansiedade, o mindful eating, né, o chamado mindful eating. E na alimentação, ou seja, no planejamento alimentar, a gente considera uma série de coisas, né? Por exemplo, pessoas que têm o hábito de beliscar, nós conseguimos fazer um planejamento para esse indivíduo de forma que ele belisque mais outros tipos de alimentos saudáveis e fragmente essa alimentação para que ele tenha a sensação de que ele está beliscando também, Entendi, né? porque a ansiedade traz isso também de toda hora. De toda hora e lá. Tá. Então, são algumas técnicas mais envolvidas no comportamento, trocas alimentares que a gente faz muito e trabalhar principalmente nessa questão de ansiedade que interfere diretamente no ganho de peso, as suas emoções, ou seja, o comer emocional, o que você precisa como pessoa, que você está descontando na comida as suas emoções. Então, fazer um encaminhamento disso com um profissional que possa te ajudar, né, um psicólogo, um psiquiatra que possa te ajudar nisso, para que você direcione as suas emoções de outra maneira que não na comida, certo? Sim. Não é simples, não é fácil, não é simples, né? Enfim, essa questão da ansiedade, muitos médicos estiveram aqui, eu me lembro, a gente não parou nenhum dia, então assim, no auge ali da pandemia, mês de abril, mês de maio, me lembro de ouvir de vários médicos a preocupação com este momento, que é o que a gente está agora, né? Então nós estamos em janeiro, do quanto essas doenças mentais e toda a parte emocional da sociedade vai ficar toda embaralhada, toda atrapalhada. E que é algo que atrapalha a vida de todo mundo, seja em casa, nos relacionamentos, como a gente estava ouvindo aí de depoimentos do público, seja no trabalho, na forma como a gente vai tomar as decisões, como a gente vai agir. Então, eu acho que o negócio é multidisciplinar mesmo e não pode deixar para depois, né, gente? Com certeza. O negócio é agir, né? Buscar ajuda. Vou colocar mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá.
Obrigada, Tati. Um beijo pra você. Adoro a Tati, ela sempre escreve pra gente também. Qual a relação entre a depressão e o tique nervoso em crianças nesse momento de isolamento? A Tati observou, então, alguma coisa ali diferente. Mas existe muita relação, tá? A depressão, né, e a exacerbação dos sintomas depressivos, eles podem piorar os tiques, tá? Podem piorar os tiques, né, os toques, que são coisas diferentes, e é sempre bom ficar atento, porque é o que eu falei, principalmente nas crianças, né, nem sempre a depressão, ela tá manifestada com tristeza, com choro, com desânimo. A exacerbação de outras características ou de outros comportamentos fala muito do emocional da criança. Doutora, ainda que muito difícil e é um debate longo, eu tenho a minha posição há muito tempo, já coloquei aqui, queria te ouvir a respeito dessa questão de voltar às aulas. É extremamente importante para a questão social e emocional dessas crianças, não é? É extremamente importante voltar para as aulas, para a saúde dessas crianças, assim, a gente vai ter influência na saúde mental das crianças, né, se isso ficar se postergando. Eu acho que discutir a volta às aulas de uma maneira segura é tão importante quanto a gente discutir as outras questões relacionadas com a pandemia. Tá. Né? O debate é como voltar de forma segura e não voltar. Sim. Perfeito. É legal a gente ouvir essa questão do lado profissional, porque foge a questão de uma opinião, não é mais uma questão de opinião, as crianças precisam, né? É uma questão realmente de mudar qual a discussão, então vamos fazer isso de uma forma segura. Vamos lá, mais perguntinha do público, aproveitem. Obrigada, Gina, um beijo pra você. O que acham dos florais para tratar a depressão? Vocês têm experiência nesse sentido? A gente está falando aí, outro dia fizemos uma pauta a respeito de florais, que é considerado uma homeopatia, mas não é bem uma homeopatia, mas que pode ajudar? Acho que qualquer terapia alternativa que venha a somar, a pessoa se sinta bem, acho que vale. E os florais, eles são feitos à base de muitas plantas que têm fitoquímicos importantes, e a extração desses fitoquímicos, elas potencializadas no organismo, elas ajudam da mesma forma que um extrato, que uma cápsula e até mesmo alimentos concentrados. Então eu acho que é bem válido, sim. Na sua prática clínica também, eu acho doutora? Que trabalhar em conjunto, né, não é uma coisa ou outra, até porque em alguns casos de depressões mais graves a gente precisa realmente entrar com medicação. Eu nunca acho que ou você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo, porque senão fica meio ditadura, né? Então é importante diferenciar os casos que eu preciso entrar com medicação mesmo, com alopatia, e dos casos que a gente faz um trabalho em conjunto. Pode dar um apoio, um suporte Sim, ainda maior. Sim. Tem mais perguntinha. Obrigada, Cláudia. Um beijo para você. Faço tratamento há mais de 3 anos, com uso, então, de antidepressivo. Porém, continuo não tendo vontade de fazer nada. O que posso fazer? Nesse momento, as pessoas que, então, já tinham o perfil, já tinham o diagnóstico, já faziam o controle, ficou ainda mais difícil, né? Eu acho que é estar sempre próximo do profissional, né? Assim, se não é o momento de rever medicação, de iniciar alguma outra abordagem, então psicoterapia, dar uma atenção para a alimentação, que é uma coisa que a gente está conversando agora, atividade física, então o que dá para fazer, o que você gosta de fazer dentro de casa. Eu acho que a pandemia é um momento da gente desenvolver resiliência, né? Então essa é a nossa capacidade de adaptação frente a situações adversas, e o que eu posso fazer dentro da minha rotina, dentro da minha realidade, para somar. Tentar entender, né, qual é o gatilho que puxa para baixo, né? Que às vezes uma notícia, às vezes, que a gente escuta, né? Para alguém que já está ali sensível, pode ser o fim, né? Sim. Complicado. E ampliar as frentes, né? A gente está falando de alimentação, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu acho que sempre é bom a gente rever tudo. Tá aí, mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Valéria. Um beijo para você. Já fui medicada com antidepressivo, porém, ao trocar de psiquiatra, ela me disse que eu teria problemas de memória se continuasse com a medicação. O que fazer? Tenho síndrome de ansiedade e pânico. Alguns medicamentos podem, a longo prazo? Então,
Depende da medicação que é utilizada, tá bom? Antidepressivo e ansiolítico, eles não causam nenhuma alteração de memória e de cognição. Tá. Nenhum. Eles são aliados ao tratamento, muito pelo contrário, né? O estado inflamatório, tanto da depressão quanto a ansiedade, esse estado inflamatório, com aumento de radicais livres, né? E do estresse oxidativo, esse sim pode alterar a memória. Tá? Existem algumas medicações que nós chamamos, então, dos benzodiazepínicos, né, que são os calmantes. Essas medicações utilizadas a longo prazo, em uma grande quantidade, elas podem sim afetar a memória. Mas a gente está falando de longo prazo. Quando a gente faz um tratamento, né, eu posso até utilizar essas medicações que podem alterar a memória. É importante fazer uma aliança terapêutica. Essas medicações, elas normalmente são utilizadas por um período determinado, por um período restrito. Então, o tratamento, ele não causa nenhum malefício. E hoje a gente pode dizer, doutora, que todos esses medicamentos, então essas classes de medicamentos, são muito seguros. Sim. E que até os efeitos colaterais são menores do que o que a gente tinha no passado. São seguros e quando a gente fala em efeito colateral, o efeito colateral que eu posso apresentar, você pode não ter nada. Tá. Então é importante ter uma aliança terapêutica do paciente, tirar todas as dúvidas com você. Né? Assim, será que aquilo lá é realmente um efeito colateral ou é alguma outra coisa que está acontecendo que a gente precisa investigar? Entendi. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Na tela. Obrigada, Celita. Um beijo. Quais terapias, então, vocês indicariam? Começando por um bom resgate nutricional? Ah, com certeza, tendo um resgate nutricional. É uma terapia multidisciplinar, sem dúvida nenhuma. Um resgate nutricional, ou seja, um equilíbrio de todos esses nutrientes, mapeando os seus exames bioquímicos para identificar quais são as suas deficiências e aí sim aplicar suplementações ou alimentação adequada para você, com um planejamento adequado correto e não deixar de lado atividades físicas, né, que é uma forma de liberar muito essas emoções, trazer uma melhora de humor também. Uma psicoterapia, em alguns casos, é importante para que se resgate todo esse quadro emocional aliado à depressão e o seu psiquiatra de apoio com todos os outros pontos, né, ligados à depressão, aí, medicações, etc. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai atuar para esse paciente. Eu vou fazer uma pergunta da minha diretora, da Glaucia, e vou completar. Ela pergunta da questão da hipnose. A gente já fez algumas pautas aqui no programa. Queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que pode ser também um suporte. E complementando até como técnicas de PNL, das técnicas que conseguem fazer com que a nossa mente reprograme algumas situações e algumas coisas e que a gente consiga vencer. Então, para doenças mentais, pode ser bem-vindo? Pode. Eu acho, é como a Alicia falou, é um conjunto de terapias, a gente não pode, acho que excluir, tem pessoas que vão se adaptar muito bem à hipnose, para outras não. A ideia é sempre procurar o que mais se adequa a você, tá? Mas sim, tem se mostrado bastante benefício, sim. Unindo, sim, né? unindo Às vezes forças. Coisas não vão descartar outras, mas a união faz a força, nesse caso mesmo, né? Exatamente. Olha lá que dá tempo de mais perguntinha do público. Agradeço vocês que estão mandando. Então, Mônica, obrigada, um beijo. Nessa pandemia, tive uma forte depressão. Passei no psiquiatra, então estou tomando remédio. Será que vou ficar tomando por toda a vida? Aquilo eu coloquei no início da nossa entrevista pensando na questão das crianças e tudo mais, mas é de fato o que angustia quando a gente entende que essa é a forma de tratamento, mas que a gente tem o medo, né, daquilo ser algo para sempre. Mas eu acho um pouco curioso, e isso traz muito da gente falar do estigma de saúde mental, que ninguém questiona tomar antipertensivo para o resto da vida ou remédio para diabetes para o resto da vida, mas o antidepressivo se torna um tabu muito grande, como se fosse uma medicação que fosse aí, né, mudar a nossa forma de ser. Eu acho que mais importante do que a gente se preocupar, mas eu acho válida essa preocupação de tomar medicação para o resto da vida, é a gente ter qualidade de vida. Se a medicação ajuda a ter qualidade de vida, isso é o mais importante.
Gostei da sua analogia, doutora, até porque nos mostra um caminho que muitas vezes as pessoas que têm o diagnóstico e que fazem o tratamento e usam o medicamento são piores do que as que não. Sim. E não é nada disso, Verdade. né? É mais outra doença, é outro problema, assim como você comparou hipertensão e até pessoas que têm diabetes que precisam fazer uso da insulina, enfim. Então a gente está aí, as doenças têm que ser tratadas e é legal pensar que se traz qualidade de vida, então, né, que fique isso na mente das pessoas. É o que importa, que a gente precisa viver mais e viver bem. Pra gente encerrar, que eu sei que a gente já estourou aqui todos os minutinhos, queria também, então, ouvir de você, assim, estamos vivendo esse momento, já entendemos o que a gente tem que colocar na nossa mesa. Vamos repetir só o que a gente tem que tirar, para ficar bem claro? Porque como a gente não trouxe o que é ruim, as pessoas não visualizaram, só para a gente encerrar. O que então tiramos que vai atrapalhar se a gente tiver o consumo excessivo? Excesso de açúcares, doces, massas, pães, carboidratos de alto índice glicêmico, excesso de gorduras ruins, ou seja, frituras, excesso de gordura saturada, excesso de carne vermelha, que também é um indicador ruim, inflamatório, consumir mais peixes nesse sentido, né, da carne vermelha, e evitar os produtos industrializados, processados e ultraprocessados. Esse é o ruim a ser retirado. E também retirar os maus hábitos alimentares, ou seja, o comer sem atenção, o estar envolvido em outras atividades enquanto se alimenta, mastigar e prestar atenção naquilo que se come. Isso é o mais importante. Tá aí. Muito obrigada. Obrigada. Papo Obrigada. maravilhoso. Vai ficar lá no YouTube. Compartilhem no YouTube, no canal do Você Bonita do YouTube. Eu vou deixar os contatos, então, para encontrar o trabalho da nutricionista Lícia Dávila. Você vai no Instagram, @LíciaDAV. Tudo junto. @LíciaDAV. Para encontrar o trabalho da doutora Lívia Beraldo de Lima Baceres, que é psiquiatra e mestre em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, lá no @doutora abreviado Lívia Beraldo Lima, tudo junto. Doutora abreviado Lívia Beraldo Lima, e eu vou deixar um telefone aqui para contato também, que é o 991564140. 991564140. Muito obrigada. Obrigada. Tenho certeza que essa ajuda salva muitas vidas, né? Se amplia aí para nossa comunicação, para a informação chegar mais longe. E vamos pensar, gente, a gente tem que ter qualidade de vida. Muito obrigada. Até a próxima, viu?